Janaína Pascoal e Carla Zambelli estavam se estranhando nas redes sociais ontem. Eu quero ler para vocês o que aconteceu aqui e depois pensarmos algumas coisas juntos sobre essa questão, né? Então foi o seguinte, a Janaína Pascoal estava falando aqui sobre a gadociata do Bolsonaro no fim de semana, na Avenida Paulista. E ela diz o seguinte: vocês ficam magoados comigo. Eu respeito o sentimento de vocês, mas será que não conseguem enxergar o espelhamento que há até as fiéis escudeiras Carla Z e Glaze H, ou seja, Carla Zambelli e Glaze Hoffmann do PT, né? Então aqui você teria, segundo a Janaína Pascoal, um espelhamento no modo como os militantes, né, os adeptos do bolsonarismo e do PT apresentam. E daí a Zambelli respondeu aqui: Janaína, te digo uma coisa que nunca falei em público. Quando Bolsonaro me chamou em 2022 para ser candidata ao Senado, eu respondi: presidente, tenta achar outra pessoa, eu não gostaria de competir com a minha amiga Janaína. E você fica jorrando esse rancor, vai se tratar. Então, assim, gente, a Janaína Pascoal, eu posso dizer que, para mim, é uma das figuras mais intrigantes que existe no debate político brasileiro. Porque ela passa de uma fala completamente lúcida e razoável para uma fala delirante no intervalo de 2 segundos. Ela vai de 0 a 100 em 2 segundos e é inacreditável porque há algumas coisas que ela diz que fazem sentido, completamente sentido, e outra coisa, sinceramente, que só podem ser vozes da cabeça dela. Eu quero rever com vocês aqui, porque essa fala da Pascoal não é de agora, né? Eu quero rever com vocês aqui um trechinho da fala dela na convenção do PSL. Isso foi em 2018, foi durante a campanha eleitoral do Bolsonaro 1, primeira campanha eleitoral. Então eu quero ver com vocês aqui para entender qual é o teor da crítica que ela está fazendo aqui ao gado bolsonarista. Assistam. Então é muito importante que nós tenhamos em mente qual é a nossa meta. Por que eu estou dizendo isso? Porque não se ganha a eleição com um pensamento único. E mais, não se governa uma nação com um pensamento único. Essa parte é muito importante. Os seguidores, muitas vezes, do deputado Jair Bolsonaro, eles têm uma ânsia de ouvirem um discurso inteiramente uniformizado. Pessoas só são aceitas quando pensam exatamente as mesmas coisas. Reflitam se nós não estamos correndo risco de fazer um PT ao contrário. Vejam, eu não vim aqui para receber aplausos e eu não vim aqui atrás de cargo. A minha fidelidade, e eu falo isso com honestidade, porque eu já disse isso para ele hoje de manhã, não é ao deputado Jair Bolsonaro, a quem eu, assim, externo aqui todo o meu respeito. A minha fidelidade é ao meu país. Se não houver a consciência de que nós temos que somar, não haverá vitória, e se houver vitória, não haverá governabilidade. Como eu falei, se vocês prestarem atenção no que ela está falando aqui, é totalmente coerente. É claro que naquele momento ela estava comparando, inclusive, com a militância do PT, né? Ela dizendo que os bolsonaristas não podiam se igualar ao PT porque era necessário que houvesse essa pluralidade de ideias, que no interior da base bolsonarista também fosse possível que houvesse pessoas capazes de discordar da visão bolsonarista. E também é importante recordar que ela chegou a ser cogitada como vice do Bolsonaro. A Janaína Pascoal ficou conhecida durante o impeachment da Dilma, porque ela foi uma das propositoras do impeachment, e, claro, tem a cena dela, né, da República da Cobra, que é um dos momentos delirantes, né? Nós queremos servir a uma cobra! O Brasil não é a República da Cobra!
Então, assim, é uma figura bem controversa e que oscila, né? Oscila. Mas uma coisa que é importante pensar aqui é realmente como é crucial que haja essa pluralidade. Aqui a gente é obrigado a concordar com a Janaína que em qualquer movimento político, em qualquer partido, em qualquer grupo ideológico, seria necessário que houvesse esse espaço para divergências, esse espaço para, sabe, nuances nas posições, de modo que você não fosse obrigado a comprar um pacote, sabe, absoluto, completo, fechado de proposições e ideias. É claro que quando você é um militante, você é obrigado a abrir mão, em grande parte, do seu senso crítico. Mesmo se você tiver ressalvas com o grupo, né, com a posição dos seus correligionários, você acaba sendo obrigado a se calar, até para não causar mal-estar, até para não ser rechaçado pelas pessoas, né? Então, assim, a gente percebe isso, né? O militante é aquela pessoa que está disposta a levantar a bandeira, a vestir camisa, a pôr o boné e sair na rua e defender até o que é indefensável do seu grupo. Então, assim, me parece uma posição bastante avessa à crítica e bastante avessa a posições divergentes. É claro que você não pode comparar certos grupos de esquerda ou PT mesmo com o gado bolsonarista. Até porque nessas posições você tem o Bolsonaro que defendia ideias que eram completamente esdrúxulas e perigosas, né? Ideias prejudiciais para a democracia, ideias reacionárias, ideias que vão contra certos grupos minoritários, ideias teocráticas, né, como a gente falou ontem, inclusive aqui no canal, como a posição que eles defendem, em grande parte, é uma fusão entre espírito religioso e política, e como isso é, sabe, explosivo, é uma combinação, sabe, muito prejudicial. Então, assim, não dá para comparar as posições, não dá para comparar as ideias propagadas, não dá para comparar, inclusive, o modo como a militância atua, mas certamente a adesão à crítica a certas ideias ou certas propostas, ela pode levar a certos riscos e que eu não recomendo. A Janaína Pascoal, durante o governo Bolsonaro, ela oscilou ali em termos de adesão às ideias bolsonaristas e apoio ao Bolsonaro. Ela se tornou, assim como outros, né, que foram se desgarrando do bolsonarismo, se tornou durante um tempo persona não grata também, e ela tenta se vender como essa pessoa independente e que é capaz de refletir sobre isso, embora ela nunca ocultasse o seu viés conservador, né, conservador ou às vezes reacionário também. Já a Zambelli, a gente sabe como funciona. A Zambelli é a militante, né? A Zambelli, assim como Sarah Winter, assim como Alan dos Santos, é aquele tipo de pessoa que, quando encontra uma ideologia para seguir, vai até as últimas consequências e não abre mão disso. E essas pessoas são muito perigosas, porque elas vão até as últimas consequências mesmo, né? Como eu falei aqui, inclusive essa semana, relembrando lá o caso na véspera da eleição, quando ela saiu armada atrás de um cidadão. E isso, sabe, é o tipo de posição de uma pessoa que é fanatizada e que não é capaz de rever os seus conceitos. Aqui a gente tem que retornar, né, a nossa capacidade de pensar as coisas, de pensar a sociedade, de repensar, inclusive, nossas posições, de tentar encontrar as fissuras, as contradições naquilo que a gente pensa e como sanear essas contradições, né? Inclusive, se é possível não fazer isso. Meu maior objetivo ao longo desses anos tem sido justamente isso, que a gente seja capaz de revisar nossas posições, de criticar nossas posições, de criticar pensamentos parecidos com os nossos, que a gente seja capaz de olhar para o mundo de maneira independente, crítica, razoável e, acima de tudo, ética, né? De modo que você possa confrontar até quem você discorda de maneira respeitosa e argumentativa. Por outro lado, quando se trata de certas posições, nem sempre a gente pode ser tolerante ou transigente. Então, assim, quando se trata de um discurso corrosivo, destrutivo e perigoso, a gente tem que pensar em medidas drásticas para evitar que esse discurso contamine todo o debate político e que impacte na sociedade de maneira negativa. Só quero mostrar para vocês aqui uma cena que também se deu no domingo, quando os bolsonaristas estavam deixando a Paulista e tentaram embarcar no metrô em São Paulo e eles foram barrados pela torcida do Corinthians. Eu vou mostrar para vocês a cena aqui e depois a gente pode pensar alguma coisinha também sobre isso. Aí ninguém entra. Não vai entrar não. Vai entrar não. Vai entrar não. Vai aí, volta, calma. Volta, pode voltar. Não dá pra entrar não.
pode parecer brincadeira, mas nesses últimos anos, aí, durante o governo Bolsonaro, as torcidas organizadas elas fizeram mais pelo Brasil para combater a marcha bolsonarista do que a PM, por exemplo. Basta relembrar que o Corinthians, durante a pandemia, saiu às ruas pedindo impeachment do Bolsonaro. Agora você vê essa postura dos torcedores e a cara, né? A cara de incredulidade dos bolsonaristas, sabe? Tipo, quer entrar no metrô e olhando assim, tipo, os tiozinhos ali do pavê, né? E também lembrar da torcida do Galo, do Atlético Mineiro, que desobstruíram as estradas que estavam bloqueadas por caminhoneiros bolsonaristas. Eles foram lá e, sabe, abriram as estradas porque eles queriam ir pro jogo, né? Eles queriam assistir a partida. De qualquer maneira, eles foram lá e desbloquearam as rodovias. Então a gente viu muitas manifestações da sociedade civil, nesse caso, torcidas organizadas, em prol, eu não sei se da democracia, mas certamente enfrentando esse tipo de fanatismo bolsonarista. O que não deixa também de ser uma enorme ironia, né? Pensar em torcedores que muitos deles são também fanáticos pro seu time, capazes de fazer qualquer coisa pelo time, mas que acabaram se envolvendo em questões também políticas, ideológicas nos últimos anos. Eu quero saber de vocês o que vocês pensam aqui sobre essa fala da Janaína Pascoal, que eu resgatei aqui, né? Fala lá na convenção do PSL, que também reflete aquilo que ela está dizendo aqui nesse tweet recente dela, sobre o pensamento único, sobre o perigo do pensamento único. Nesse caso, ela tem toda a razão. A gente teria que ter brecha para criticar, inclusive, movimentos, pensamentos, grupos, partidos com os quais a gente concorda, nos quais a gente vota. Eu acho que isso é a riqueza do debate, essa é a riqueza do pensamento crítico, de você poder fazer isso de maneira respeitosa e também receber respostas respeitosas, né? Porque eu acho que esse é um problema também das redes sociais, das interações que a gente tem. Quando você faz uma crítica, o que vem aqui são pessoas inflamadas, iradas, sabe, te xingando. Então, assim, me parece que esse grau de civilidade, de você trocar ideia com as pessoas, discordar das pessoas, é algo do passado, é algo obsoleto, né? É algo que caiu em desuso, infelizmente. Então, o que você pensa sobre isso? Sobre se você sente que você pode criticar o seu partido ou o grupo que você segue? Como é que você sente essa experiência aqui? Conte pra mim. E o que você pensa também sobre essa cena no metrô de São Paulo com a torcida do Corinthians proibindo bolsonaristas de embarcarem no metrô? Tá certo isso? Tá errado? Como é que você entende isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau! E só lembrando que nesse momento, eu e Carolina Arcari estamos preparando um curso sobre o mercado editorial, para quem deseja publicar livros e, de preferência, de qualidade. Para quem deseja publicar livros, você que é escritor, que está almejando aí um lugar ao sol, como encontrar os caminhos para publicar suas obras, seja de maneira independente ou por uma editora comercial. Também para quem deseja entrar nesse setor, né? Quer ser editor, quer trabalhar numa editora, como é que funciona o mercado, como é que funciona o fluxo de produção de uma editora, e também para quem deseja criar uma editora, abrir uma editora, tem ideias aí para publicar obras suas ou de outras pessoas. Eu vou deixar para vocês aqui um link no qual você pode deixar o seu e-mail e assim receber atualizações sobre o curso que será lançado em breve. Então, confira aqui na descrição desse vídeo.